Bom dia, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma série de coisas que são importantes, que eu estava refletindo ali agora, pensando um pouquinho sobre esse mês do Setembro Amarelo, né, essas campanhas todas. E eu quero falar algumas coisas sobre a importância da gente falar sobre saúde mental, entender as atipicidades e acolher as pessoas que são diferentes de nós. Isso eu digo de nós de uma maneira geral, para você, para mim e para todo mundo, tá bom? Bom, o Setembro Amarelo é um mês em que existem campanhas voltadas à conscientização sobre a importância do cuidado na saúde mental, porque uma das consequências, né, dos sofrimentos mentais que não estão sendo cuidados é o suicídio, né? Infelizmente, a dor, a falta de perspectiva, de melhora, e muitas vezes também a incompreensão, né, das pessoas ao redor, podem ser gatilhos, né, facilitadores da tomada dessa decisão por uma pessoa, né? Então, por isso, se fala bastante sobre saúde mental nesse mês. Mas eu quero focar em uns aspectos assim específicos, tá bom? Primeiro, eu quero relembrar que ansiedade e depressão são transtornos que aumentam o risco dessa ocorrência, tanto de pensar em fazer quanto em realmente praticar o ato, tá? Pensar em fazer já é um sinal de gravidade, tá bom? Então, quando uma pessoa fala sobre isso, ela já está pedindo socorro, tá? Isso já é um pedido de socorro. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar nesse vídeo e derrubar, caso você que está me assistindo pense assim, eu tenho ouvido isso, é que é o seguinte: quem quer fazer não fala, faz. Está errado, tá? Isso é um mito. A verdade é que pessoas que já pensaram, que a gente vai usar o termo ideação suicida, né, na medicina, quem já teve isso antes tem mais chance de realmente praticar o ato do que quem nunca falou sobre isso, né? Nunca expressou, nunca teve esse processo antes, tá bom? Então, sim, quando a pessoa fala nisso, é porque ela já está em um processo de gravidade dessa condição mental que precisa ser tratada, tá bom? Então, quando alguém falar isso, né? Eu não aguento mais, ou eu não quero mais viver, enfim, qualquer uma dessas frases que signifiquem isso, por favor, acolha esse sentimento, valide o que essa pessoa está sentindo. Porque, às vezes, a gente não sabe o que fazer quando alguém fala assim. E aí a gente vai falar coisas como: rapaz, não pensa uma coisa dessa não. Olha, tanta gente aí com uma situação pior do que a sua e não pensa isso. Errado. Já esquece essa frase na sua cabeça, que ela é uma das piores coisas que você pode falar para alguém que está sofrendo e pensando nisso. Por quê? Porque não é sobre isso, não é sobre as outras pessoas em comparação com essa. É sobre ela, o sofrimento que ela está sentindo. Então, quando você fala isso, você ainda faz ela se sentir pior. Porque aí ela fica pensando: realmente eu sou uma pessoa terrível. Tem gente sofrendo muito mais do que eu e não pensa essas coisas e eu penso. Então, não faça isso, não fale isso, porque isso não é uma estratégia boa. É, na verdade, uma situação que você causa uma piora da situação do quadro, tá bom? Outra coisa também, às vezes a gente quer ajudar a pessoa e fala assim: não, rapaz, que é isso? Você é uma pessoa forte, guerreira, já aguentou tanta coisa. Errado também. Não fale isso, porque uma coisa é ela ter suportado outras situações, outra coisa é o que ela está passando agora. Agora ela está sofrendo. Agora ela está tentando sair, fugir dessa dor e ela não está vendo saída. Então a saída que ela está vendo é não existir mais. Então não adianta você falar isso, comparar ela com as situações dela no passado. Isso também não é uma boa abordagem, tá bom? E a outra coisa, aí você pode me perguntar então, o que fazer então? O que falar, né? Então, primeiro você tem que acolher. O que é acolher? É você entender, demonstrar que você entende
que a pessoa está em sofrimento, que existe ali realmente um sofrimento. Independente de você, na sua visão, achar que não tem motivo, né? Porque a gente fica procurando motivo. Embora você pense isso, não externalize isso, não demonstre para a pessoa que você está pensando nisso. Apenas ouça, com o coração aberto, sem tentar dar soluções, vamos dizer assim. Então, primeiro, acolha. Então, nossa, imagino que você deve estar passando por umas situações muito difíceis e tal. Né? Se for o caso, você tiver intimidade com a pessoa para isso e ela, né, abrir espaço, dê um abraço, né? Dê o ombro para a pessoa chorar. Às vezes a pessoa, inclusive, vai chorar quando você abrir esse espaço para ela dizer o que está sentindo, né? Você vai se tornar ali um apoio, né? Ela vai chorar, então deixa a pessoa chorar. E contenha a sua vontade de fornecer soluções imediatas. Que é uma outra coisa que a gente aprende porque falam pra gente e aí a gente replica, né? Ah, não, você tem que fazer atividade física, vamos sair, vamos pra rua, rapaz, vamos beber, não sei o quê, né? Aí você vai, dependendo do seu contexto, aí você vai sugerir atividades. Isso, nesse momento, também não ajuda. Porque se a pessoa não está fazendo essas atividades, é porque ela não está sentindo vontade de fazer, porque ela está em sofrimento. Você entende? Ela está num sofrimento intenso, não é leve, não é uma coisa banal, não é aquela tristeza normal do dia a dia. Essa pessoa está em sofrimento profundo. Então, não são soluções fáceis e rápidas que vão resolver, tá bom? Então, acolher, dar o ombro para a pessoa chorar, para a pessoa falar o que está sentindo. Isso é o primeiro passo e é muito importante. E uma coisa extremamente importante é você lembrar que isso é sobre ela. Não é sobre você, não é sobre a sua família, não é sobre o trabalho. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Eu tenho um quadro, né, de depressão. Foi diagnosticado inicialmente em 2016, mas provavelmente ele já vinha de um tempo antes, né? Só não tinha sido diagnosticado antes. E nesse contexto, né, nessa situação, já aconteceu de, por exemplo, eu ouvi coisas como: nossa, mas você é uma pessoa tão inteligente, você, né, está nesse lugar que é um lugar que muitas pessoas gostariam de estar, nessa profissão, você tem dinheiro, né, não passa fome, né, não tem esses extremos da desigualdade, você não está mais, né, no extremo da desigualdade social onde você já esteve, né, porque eu já vivi situações de pobreza, né, na minha infância e tudo. Então, a pessoa pode colocar essa ótica e ainda dizer assim: quando você avisa, por exemplo, que não vai poder ir no trabalho, né, ou num evento familiar importante, a pessoa tirar o foco de você e colocar nas circunstâncias. Tipo, mas você só avisa agora, as pacientes estão esperando por você aqui, entende? É como se você estivesse escolhendo fazer mal para as outras pessoas. Ou então assim: rapaz, não pense numa coisa dessa não, pense na sua família, o tanto que a sua família vai sofrer. Não faça isso, porque a pessoa já está sofrendo. Ela sabe que uma atitude dessa vai fazer a família sofrer. Só que ela está num sofrimento tão grande que ela não consegue pensar sobre isso, sobre as outras pessoas. Então não tire o foco da pessoa que está sofrendo. Olha o carro de som. Vou dar uma pausa. Porque ela não está fazendo isso, ela não está deixando de ir ao trabalho, de encontrar os familiares, de encontrar os amigos, porque ela não gosta das outras pessoas ou não se preocupa com as outras pessoas. É porque ela não consegue. Ela está adoecida, ela está sem energia, sem força. Então, por favor, não faça isso quando você estiver próximo de alguém que está em depressão, que tem um transtorno de ansiedade com depressão muito intenso, que está sofrendo. Não fale sobre as consequências da ausência dela para outras pessoas no agora, ou, por exemplo, caso, né, ocorra uma
tentativa de autoextermínio. Não faça isso, porque ela já está sofrendo o suficiente, isso só vai fazer ela sofrer mais, tá bom? Então, essa é uma outra dica que eu dou para você que está próximo de alguém que já falou, já externalizou, já mostrou para você, através de alguma coisa que ela disse, que ela não está bem a ponto de pensar em não existir mais, tá? Seja um ponto de apoio e não mais um gatilho para essa pessoa querer deixar de existir, tá certo? Então, essa é uma coisa importante que eu queria falar. Outra coisa importante que eu queria falar é sobre a questão da aceitação e da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, né? Nós aprendemos desde bebês estratégias para que as pessoas nos queiram, nos aceitem, né? Quando o bebê aprende a sorrir, ele já observou, nesse pouquinho tempo de vida, nesse início de aprendizado sobre o mundo, que o sorriso é algo que atrai e aproxima. Então, o bebê percebe que ali é um ponto de conexão, né? Então, você sorri e ele sorri de volta. Então, nós aprendemos desde cedo porque isso está em nós, essa necessidade de aceitação, de amor, de aproximação. Então, quando a gente percebe em algum momento que a gente não é aceito, não é amado, não é querido, isso pode ser um gatilho muito forte em pessoas que já estão com depressão, por exemplo, pode ser um gatilho muito forte para que elas queiram deixar de existir. E essa rejeição, essa falta de aceitação, ela pode não ser direta, mas ela se expressa muito fortemente da seguinte maneira. Quando você começa a tratar mal a pessoa que está com transtorno depressivo e, por exemplo, pode estar faltando ao trabalho e você é companheira de trabalho dessa pessoa. Então, ironizar as ausências, né? Se colocar como uma pessoa superior porque você nunca falta, nunca dá atestado, né? Isso é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes pessoas muito orgulhosas. Eu trabalho aqui há 30 anos, nunca dei um atestado. Que bom, significa que é uma pessoa saudável, provavelmente. Mas ela é ela. E a pessoa que está sofrendo com depressão é outra pessoa. Cada pessoa tem os seus problemas, as suas dificuldades. Então, se você é colega de trabalho de alguém que tem um problema de saúde mental, que tem depressão, que tem ansiedade, por favor, não seja alguém que piora a vida do outro. E eu sei que tem situações que são muito difíceis, por exemplo, plantão, né? Eu que sou da área da saúde, vejo bastante isso. Uma enfermaria, por exemplo, se um profissional falta, um técnico de enfermagem, os outros ficam sobrecarregados, isso é verdade. Então, se você está nessa situação de ser a pessoa que ficou sobrecarregada, pode ser que você sinta essa vontade de expressar essa sensação ruim que ficou por você estar sobrecarregado. Mas não jogue isso na pessoa que já está em sofrimento, porque você pode estar sendo uma pessoa que contribui para que alguém cometa, suicídio. Então, não faça isso. Poupe essa pessoa do seu sofrimento. Você pode expressar esse seu sofrimento para outra pessoa. Por exemplo, você tem uma amiga, você tem uma irmã, na sua casa mesmo com o seu esposo, com a sua esposa. Você fala, tá difícil lá no trabalho, sabe? Tem uma colega que está doente, e aí, quando ela falta, fica super sobrecarregada, eu fico tão cansada. Porque é justo você expressar o que você está sentindo. Mas não faça isso para a pessoa que já está doente, porque você vai adoecê-la mais, tá bom? E isso é muito intenso nas pessoas com neurodivergências, porque como elas são diferentes, elas normalmente já sofrem isso desde a infância, né, na escola, essa constante tentativa das outras pessoas de corrigirem ela, tornarem ela igual ao padrão. Ela não vai deixar de ser quem ela é. Ela só vai sofrer mais por estar novamente se sentindo inadequada por alguém dizer que ela não deve ser como ela deve ser. Né? Eu vou dar um exemplo aqui sobre mim, né? Eu tenho o transtorno do espectro autista e tenho superdotação / altas habilidades, né? Então, eu sou uma pessoa neurodivergente, tenho essas duas condições juntas, isso a gente chama de dupla excepcionalidade. Então, o meu cérebro é diferente, é esquisito. Isso me ajuda em algumas coisas, né?
isso tem potencialidades, mas isso também tem vulnerabilidades, dificuldades. Então, por exemplo, quando eu já passei por muito estímulo sensorial ao longo do dia, né? Luz, som, o trabalho mesmo, né? O raciocínio clínico que eu tenho que ter, ter conversado bastante e explicado que eu adoro explicar as coisas para as minhas pacientes, para que elas possam entender e se apropriar, né, das suas questões de saúde e tudo. Isso tudo demanda muita energia. Então, geralmente, no final do dia, eu estou assim, exausta. E aí, geralmente, o pessoal se encontra ali né, para tomar o café, o lanche, né, na UBS, né, no lugar onde a gente está trabalhando. E já ouvi algumas vezes, né, algumas colegas falando assim, olha, vem conversar um pouco, né, socializar com a equipe, você entra no consultório e já não sai mais, esquece até de beber água, fazer xixi, vem conviver com a gente, como se eu não quisesse fazer aquilo, né, como se esse comportamento tivesse que ser corrigido, sendo que, na verdade, é apenas uma característica das minhas condições, né? Eu tenho uma das coisas do autismo que eu notei, né, percebi depois que eu recebi o diagnóstico, compreendi o que era, é que, por exemplo, eu tenho dificuldade para perceber alguns sinais do meu próprio corpo, sede, fome, necessidade de ir ao banheiro, quando eu estou no meu hiperfoco. E o meu hiperfoco é a consulta ali. Eu estou ali raciocinando sobre o que aquela pessoa tem, ouvindo, pensando nas possibilidades diagnósticas, pensando no tratamento, explicando para ela compreender o que está acontecendo com ela. Então, quando eu estou nesse lugar ali, eu estou num estado de flow. Então, eu não percebo os sinais do meu corpo. Então, depois que terminam os atendimentos, normalmente, aí é que o meu corpo é como se ele fechasse a chavinha do atendimento e abrisse a chavinha da Paula. E aí eu geralmente tô quase já desmaiando de fome, tenho hipoglicemia, tenho que correr para o banheiro porque eu tô com a bexiga muito cheia, enfim. Percebo essas necessidades só quando eu não estou no hiperfoco. Então não é, vamos dizer assim, intencional, sabe? Aconteceu já de eu estar num ambiente de trabalho, ainda bem, que as pessoas perceberam isso, compreenderam que não era intencional, né? Que eu não fazia isso intencionalmente, e sim por causa dessa minha característica, e passaram a me ajudar, me dar suporte. Então, sabe essa coisa do suporte, que talvez você já tenha ouvido falar, autismo nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Então, o que é o suporte? São essas pequenas adaptações que as pessoas ao nosso redor podem fazer quando percebem essas nossas vulnerabilidades. Então, por exemplo, as minhas amigas, né, técnicas de enfermagem lá da UBS do Tamoio, em Jundiaí, maravilhosas, beijo para vocês, amo vocês, elas perceberam isso e aí o que elas começaram a fazer? Bater na minha porta. Doutora, você já bebeu água? Você já fez xixi? Leva água para mim. Ó, doutora, aqui é sua água. Sua garrafa ainda tá cheia? Doutora, bebe água. Deixa eu levar lá para encher. Essas coisinhas, sabe? De auxílio mesmo, de suporte, né? Isso é suporte. Porque elas percebiam que não era intencional. Eu vou ficar aqui atendendo e não vou beber água, nem fazer xixi, nem comer, e aí depois eu que passe mal, não tem problema. Não, quem é que vai escolher uma coisa dessa, né? Não tem nem sentido. Mas para quem tem o cérebro típico, né, que não tem essas dificuldades, por exemplo, de perceber os seus sinais do corpo, parece ilógico alguém não sentir sede, não perceber que tem que beber água, não perceber que tem que fazer xixi. Então, quando, ao invés de você tentar consertar a pessoa para ela ser normal, você entender que aquilo é uma característica da divergência e acolher ela nessas situações, você auxilia no processo de melhora da saúde mental dessa pessoa e diminui a chance dela ficar num estado tão agravado de depressão que ela queira tirar a própria vida, tá bom? Então, são coisas pequenas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vão fazer muita diferença na vida de quem precisa. Então, neurodivergências são outras questões que, se você não tem a neurodivergência, por favor, não tente transformar a pessoa neurodivergente que está ao seu lado em uma pessoa igual a você. Você não é o padrão no qual a outra pessoa tem que se espelhar para ser igual a você, tá? Ela é diferente.
aceite a diferença dela, respeite a diferença dela e auxilie naquilo que você já percebeu que ela precisa de auxílio, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, existe ainda, em pleno século XXI, muito tabu sobre a saúde mental. As pessoas têm medo de falar que sofrem e as outras pessoas que estão percebendo um sofrimento têm medo de falar que a pessoa deve procurar tratamento, porque existe um tabu que ir no médico psiquiatra é coisa de doido, que tomar remédio vai viciar a pessoa. Enfim, vários tabus que são baseados em desinformação e preconceito. Então, se você é uma pessoa que não está em sofrimento mental, que não tem ansiedade, depressão, que nunca pensou em suicídio, e você está percebendo que tem uma pessoa próxima a você que não está bem, que não tem o mesmo ânimo de antes, que parece que está vivendo no automático, igual um zumbi, que não participa mais de coisas que antes a pessoa gostava, como, né, ir para festa, conviver com os amigos, enfim, jogar com os colegas, qualquer coisa. Você percebe que a pessoa não está mais fazendo coisas que ela gostava de fazer. Ou seja, ela não está sentindo prazer mais naquelas atividades. Se você percebe que a pessoa está falando menos, que ela está mais quietinha no seu canto, se você percebe que a pessoa está o tempo todo só reclamando, ou seja, ela está demonstrando que está muito difícil para ela, acolha. E sugira, assim, dê essa sugestão. Rapaz, você está precisando de cuidado, você não está bem, vai no médico, né, procura um psicólogo, sabe? Isso é importante, porque quando você faz isso, você demonstra sua preocupação e um cuidado, e ao mesmo tempo você já começa a quebrar o tabu sobre essa questão. Se essa pessoa tem o tabu, tem dificuldade de falar sobre isso, você está abrindo ali espaço para ela perceber que está tudo bem não estar bem e que ela pode sim procurar ajuda, né? E que ela deve procurar ajuda. Então, faça isso, mas faça de uma forma delicada, amorosa, e não como uma forma de punição, de punição não, como uma forma de agredir a pessoa, sabe? Porque tem gente que fala assim, para a pessoa procurar um psiquiatra, um psicólogo, fazer terapia, mas de uma forma agressiva, e na verdade já inclusive querendo com aquilo agredir a pessoa. Não faça isso. Sabe aquela coisa de você está precisando de um psiquiatra, isso sim, um psicólogo, uma terapia. Se você falar desse jeito, você automaticamente já está dizendo para a pessoa que é errado ela ter um problema, né? Que ela tem que procurar essas pessoas porque ela tem que se consertar. E não é essa a função, né, do psiquiatra, do psicólogo, não é consertar ninguém. Então, não seja a pessoa que ajuda alguém com ideação suicida a ir para a prática. Seja aquela que traz essa pessoa de volta, tá bom? Ai, tem muitas coisas ainda que eu quero falar sobre o assunto, mas acho que o vídeo vai ficar muito grande. Então, ao longo desses próximos últimos dias de setembro, quando vierem novas reflexões, eu gravo mais para falar um pouquinho mais para vocês, tá? Mas por agora é isso. Um beijo, se cuidem, olhem para si, vocês são importantes, vocês são pessoas que merecem ser felizes, serem cuidadas, serem amadas, amarem e viverem plenamente essa vida, tá bom? Beijo.